Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja a hora que vocês estiverem assistindo. O nosso tema é sobre a evasão escolar aqui na Bahia. Então, primeiramente, que é a evasão escolar? A evasão escolar ela ocorre quando um aluno ele deixa de frequentar algumas aulas por algum motivo. E isso sempre foi um problema que teve nas escolas brasileiras, certo? Principalmente daqueles alunos de baixa renda. Por conta disso, ao longo dos anos, o governo ele foi implementando políticas públicas que visavam reduzir essa evasão escolar, Como, por exemplo, a obrigatoriedade da matrícula estudantil para recebimentos sociais. Então, para poder a família receber a bolsa, teria que ter o aluno teria que estar matriculado na escola, obrigatoriamente, Mas aí veio a pandemia do Covid-19 que atrapalhou tudo, Porque muitos alunos deixaram de estudar, não conseguiram acompanhar as aulas de maneira remota, ou por ser uma dificuldade de assistir a aula online, ou por não ter, computador em casa, celular para poder acessar. E isso acabou prejudicando muitos alunos. Embora a pandemia tenha passado, nem todos os alunos conseguiram retornar às atividades presencialmente. E aqueles que voltaram com uma certa defasagem, voltaram com pouco conhecimento, vamos dizer assim, Porque passou aquele tempo da pandemia ali não assistindo às aulas ou não prestando atenção e acabou não adquirindo o conhecimento da matéria. E voltaram com essa defasagem. E muitos, a maioria, na verdade, por causa disso, acabaram desistindo, da escola porque perceberam que não ia dar conta, ou acharam que não ia dar conta e acabaram desistindo. E a maioria dessas pessoas são alunos de baixa renda, jovens e adolescentes que são colocados para trabalhar desde cedo por causa da renda, Ter que ajudar a sustentar a família e tudo isso. Alguns dados do IBGE, eles mostram que um total de 52 milhões de pessoas entre 14 e 29 anos não concluíram o ensino médio, ou por terem abandonado, ou por nunca terem frequentado, para início de conversa. Outro ponto que é bastante assustador é que a educação básica baiana possui um dos piores índices do Brasil, com taxas altíssimas de evasão escolar, E a gente resolveu fazer uma pesquisa no Colégio Estadual de Bicaraí, um levantamento de dados. E apesar do nome do colégio ser estadual, o colégio atende todo o Fundamental, o Fundamental 2 da sede de Bicaraí. Ela foi municipalizado há alguns anos, junto com o fechamento de inúmeras escolas da cidade. E a evasão escolar, ela tem sido uma preocupação muito grande para a Secretaria de Educação e para as escolas em geral do município, visto que muitos alunos estão abandonando a sala de aula para poder trabalhar e ajudar na renda da família, ou por motivos de gravidez na adolescência, por exemplo, que também está aumentando bastante, ou estão sendo transferidos para escolas de outra cidade, já que o município de Bicaraí ele possui pouca possibilidade de trabalho. Recentemente, no meu estágio, eu fiquei sabendo também que alunos, o meu estágio é no colégio militar, e alunos estão saindo do colégio no meio do ano porque acham que não vão passar de ano. E aí eles vão para um colégio estadual, que é mais tranquilo, digamos assim. E isso acaba prejudicando eles,
E aí nós temos, né, o gráfico 1, que vai mostrar o percentual total de matrículas de abandono escolar e das transferências. A gente tem 92%, 92,5% dos alunos com presença ativa nas aulas, 5,6% de alunos em processo de evasão e 1,9% dos alunos foram transferidos durante o ano vigente. É lógico que o ano não terminou e esses dados ainda podem mudar. E assim, de acordo, né, com um estudo realizado pela Unicef em parceria com outros institutos, eles constataram que a evasão escolar ficava em torno de 11% em alunos com a faixa etária de 11 a 19 anos, que também incluiria aí o ensino médio. Então, quando a gente olha para o percentual de 5,6%, ele é a metade desse percentual aí que a Unicef obteve no estudo. É lógico que eles estão analisando uma amostra maior, mas a divergência nos valores percentuais não é tão alta. E também a gente só analisou um colégio do município, a gente não analisou todos. Existem outros colégios com outras condições diferentes e que provavelmente têm índices de evasão mais alta pelos locais em que eles ficam, de maior pobreza, então as pessoas vão embora, então tem tido uma evasão de fato dos alunos porque os pais têm ido embora. Aqui, como é o único colégio atendido, a gente entende que a evasão é um pouco menor porque é o único que tem na cidade. Mas ainda assim, para o único que tem, a gente tem metade do percentual, mais ou menos, que a Unicef obteve nesse estudo aí que eles fizeram. Outro ponto importante é que em conversa com a direção, eles explicaram que, tipo assim, um dos maiores motivos para a evasão escolar é por conta de complementação de renda, né? Chega um momento que os alunos eles precisam trabalhar e também por conta, né, de às vezes precisar cuidar de um familiar. Então, às vezes a criança precisa da assistência, existem pais com problemas sérios de saúde e aí o filho deixa de estudar para dar assistência. E outro ponto é por falta de interesse mesmo, falta de motivação do aluno para voltar para a sala de aula. Então, a gente conseguiu também obter outro dado importante, que foi o gráfico 2, que a gente analisou somente as turmas do 9º ano. E isso vai refletir uma coisa muito interessante, porque como eles já estão nos anos finais, a tendência de evasão nesses anos finais é quando eles passam por o ensino médio, esse índice de evasão fica maior ainda. Então, quando a gente sai do percentual geral e vai para o percentual do 9º ano, a gente quase dobra os percentuais. Por exemplo, o gráfico 2, a gente tem aí uma presença de 84,4% dos alunos. Já os alunos com processo em processo de evasão, eles atingem quase 10%, enquanto os alunos transferidos, eles quase triplicaram o valor, eles foram para 5,7%. Então, são alunos que já vêm, né, já têm essa necessidade de trabalho, porque eles são mais velhos, então eles precisam complementar a renda da família. Eles também já estão mais desmotivados, mais desacreditados do estudo. Então, a gente tem um índice maior de evasão nesse momento. Inclusive, esse dado bate com um dado de um estudo feito pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia em 2021, onde eles observaram que a evasão nos anos finais, em especial no 9º ano, era maior. Durante o período de pandemia, essa evasão chegou a 16%. Então, se a gente for observar o dado geral novamente, para o dado em menor escala, a gente vê que há um reflexo desses dados. De acordo com Junei Barbosa, a modelagem está associada à problematização e à investigação. A problematização é o momento em que se cria uma pergunta ou um problema de um determinado assunto. E a investigação é o momento em que deve-se colher, manipular, organizar os dados e refletir sobre o problema abordado e ir em busca de uma determinada resposta a esse problema.
De acordo com o Jonei também, estaremos trabalhando o terceiro caso da modelagem, que é onde o aluno ele é responsável tanto pela problematização quanto pela investigação. E o temas que abordaremos aqui hoje é a evasão escolar. De acordo com algumas pesquisas, a evasão escolar é uma das grandes causas da invasão escolar é o desemprego, em que os alunos precisam sair dos seus estudos, abandonar seus estudos para ir em busca de novos empregos para poder ajudar dentro de casa. Outra razão também é que o desinteresse voltado mais para o lado feminino, em que muitos estudantes eles não compreendem o assunto abordado pelo professor, se frustram muito com isso e acabam abandonando. Também outra razão seria a gestação na adolescência, em que muitas adolescentes sentem vergonha ou precisam interromper os seus estudos para poder cuidar da saúde, cuidar do bebê em que espera. Essas foram algumas respostas que tivemos de acordo com os sites oficiais que buscamos, do IBGE, PNADES, entre outros. E a escola que a gente vai trabalhar hoje é a Escola Estadual Ângelo Magalhães. Ela está situada em Ibicaraí. E levantaremos esse questionamento. Qual é o percentual dessa escola quanto à invasão escolar? As razões pela qual a invasão acontece nessa escola é as mesmas que a gente encontra nos sites oficiais, se esse percentual bate, se está atualizado, se não está atualizado. Aí hoje trabalharemos mais voltado a essa escola, lá em Bicaraí. Bom, para concluir, né, embora os dados não sejam idênticos aos encontrados em sites governamentais ou em outras fontes de maior confiabilidade, eles se aproximam dos resultados oficiais, né, dos percentuais oficiais, o que nos leva a pensar na importância do acompanhamento e da análise de dados, uma vez que a rede pública de educação ela precisa pensar em maneiras de diminuir a evasão escolar ou de encontrar formas de recuperação para que esses alunos voltem, né? Para que o índice não continue evoluindo negativamente. É importante ressaltar também que os índices de evasão, geralmente, eles estão relacionados à questão de renda familiar ou daquelas famílias que estão na linha de extrema pobreza, o que deixa mais evidente a questão da desigualdade social no Brasil, que já é outro assunto. Muitos alunos, eles abandonam a escola em busca de trabalho em condições precárias e de baixa remuneração, que só reforça a mão de obra barata e de futuros cidadãos que desconhecem os seus direitos. Enquanto não houver um olhar além dos números ou de uma reformulação pouco a pouco na educação, os índices de evasão escolar continuarão crescendo. Por isso, a necessidade de políticas públicas, revisões anuais ou até mesmo trimestrais de dados de alunos em processo de evasão e uma atenção especial a esse tema. A educação de hoje sempre irá interferir nos processos de amanhã. Então, é isso.